Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a Equatorial. Você conhece essa empresa? A Equatorial é uma das queridinhas do mercado financeiro. 9 em cada 10 analistas recomendam a compra de Equatorial. Mas será que é isso mesmo? Será que ela é isso tudo? Será que compensa ter Equatorial na carteira? Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira da Equatorial e vou dar a minha opinião ao final do vídeo se compensa ou não ter Equatorial na carteira. Ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para não esquecer e bora pro vídeo. A Equatorial é uma holding brasileira do setor de utilities, atuando nos segmentos de energia elétrica, saneamento e telecomunicações. No setor de distribuição de energia, a Equatorial é a terceira maior distribuidora de energia do Brasil, atuando nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Amapá e parte do Rio Grande do Sul e Goiás. A empresa atende cerca de 34 milhões de pessoas, por meio de 7 distribuidoras, incluindo áreas remotas, como localidades na Amazônia e em regiões do sertão nordestino. Em 2021, a Equatorial entrou no setor de saneamento, adquirindo 80% da Companhia de Saneamento do Amapá, em um leilão. Além disso, a empresa possui 15% de participação na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a famosa Sabesp, adquirida em agosto de 2024 por aproximadamente 6,9 bilhões de reais. No segmento de transmissão de energia, a Equatorial possuía 7 lotes de linhas de transmissão, totalizando 1,1 bilhão de reais em receita anual permitida. Mas, em abril de 2025, a empresa vendeu por 9,4 bilhões de reais 100% das operações. No setor de geração de energia, em março de 2022, a empresa adquiriu 100% das ações da Etio Energia, por aproximadamente 7 bilhões de reais. A Etio Energia possui ativos eólicos na região Nordeste, uma capacidade instalada de 1,2 gigawatts, e ativos solares com capacidade instalada de 573 megawatts, totalizando 1,8 gigawatts de geração de energia. A Equatorial é uma corporation e possui controle acionário pulverizado, embora possua grandes investidores, como a Opportunity, a BlackRock, a Esquadra e um importante fundo de pensão canadense. Junto, essas empresas detêm 33% das ações ordinárias da Equatorial. Os outros 67% representam o free float da empresa em livre circulação na B3. As ações da Equatorial são negociadas pelo ticket EQTL3 e diariamente são negociados cerca de 280 milhões de reais em ações. O indicador beta é 1,1. Mas espera aí, o que é indicador beta? O beta é um indicador que correlaciona o preço da ação com o benchmark, que no caso é o Ibovespa. Então, a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, é de se esperar que a ação da Equatorial se movimente em 1,1. E a volatilidade? A volatilidade está estimada em 25%. Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Equatorial. Quem me conhece sabe que eu utilizo a análise dinâmica de balanços. E o que é isso? Eu pego aí as 200, 300 contas do balanço patrimonial e, no caso, eu peguei de 2019 até 2024, faço uma reclassificação para oferir 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E para começar a conversa, eu gosto de fazer a avaliação do gráfico de blocos com os dados do último balancete disponível, que no caso é o de dezembro de 24. E o que a gente vê? Nós vemos uma empresa que tem um capital de giro bem alto, né, em torno aí de 8,9 bilhões de reais, mas tem uma necessidade de capital de giro bem baixinha, em torno de 2,2 bi. Então a diferença, pessoal, que é 8,9 para 2,2 dá 6,6 bilhões. Esse dinheiro está na tesouraria e é o dinheiro que a empresa utiliza para pagar as suas obrigações de curto prazo.
Então, logo de cara, a gente percebe uma estrutura bem interessante, ok? Vale a pena continuar a estudar, né? A empresa tem um saldo de tesouraria muito alto e isso significa que é uma empresa muito líquida, né? E ela tem um capital de giro bem elevado, bem mais alto que a necessidade de capital de giro, e isso é muito bom para o negócio. Mas vamos dar uma olhada no gráfico para ver se a tendência dos últimos anos ainda é essa. Se a gente for olhar o gráfico, né, eu pego essa tabela com essas informações que eu calculei uma por uma e faço um gráfico, né? Eu percebo um gráfico legal, tá? Capital de giro sempre superior, né, à necessidade de capital de giro, né? O capital de giro é a linha azul, a necessidade de capital de giro é a linha vermelha, né? O saldo de tesouraria sempre positivo, à exceção do ano de 2022. Se não me falha a memória, foi o ano na qual a Equatorial comprou a Etio Energia, teve um desembolso muito grande, mas nesse ano, inclusive, depois ela fez um follow-on, e aí para 2023 a situação deu uma melhorada. Mas a gente sim percebe que é uma empresa ok sob o ponto de vista da liquidez, ok sob o ponto de vista do capital de giro e da necessidade de capital de giro. Mas, pessoal, o modelo dinâmico de análise de balanço, ele avalia três indicadores, que é o capital de giro, o saldo de tesouraria e a necessidade. E como são apenas três indicadores, nós vamos olhar detalhadamente como cada um desses indicadores se comportou ao longo do tempo, ok? Então, pessoal, vamos começar pelo saldo de tesouraria. E o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que tem liquidez relevante, né, sempre acima de zero, com exceção do ano de 2022, que foi o ano que ela adquiriu a Etio Energia, né? E a informação boa que a gente tem aqui é o seguinte, que o saldo de tesouraria de 2024, inclusive, né, ele tem aqui sim empréstimos da ordem de 6,3 bilhões de reais, mas, pessoal, ela tem aqui em torno de 13 bilhões de reais, né? 9,7 mais 3,3 são 13 bilhões de reais, né? 13 bilhões de reais menos 6, né? Ela tem algo em torno de 7 bilhões de reais de dinheiro, né? De outras fontes, dinheiro próprio que tem um custo muito mais baixo que os empréstimos de curto prazo, né? Então é uma empresa que ela tem essa liquidez alta e essa liquidez alta ela não é propiciada pelos empréstimos e financiamentos de curto prazo, né? Então isso é muito bom. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha no capital de giro, né? O capital de giro também é uma conta que ele não subiu tanto, né? Ela não subiu tanto. Em 2019 ela estava estimada em 5,2 bi, em 2024 está batendo os 8,9, né? Então aí ela subiu aí na faixa de 3,7 bilhões ao longo desses 6 anos, né? O que tem de importante nessa conta que compensa a gente avaliar, né? Em primeiro lugar, as contas que demandam, né, que tiram, né, que sugam o capital de giro da empresa, né? As duas principais contas são os ativos de contrato de concessão e o intangível, né? Você pega que essa empresa teve uma variação ao longo dos anos relevante, né? Se a gente pegar 2019 para 2024, em 2019 ela tinha aqui, ó, 9 bi de intangível e 7,5 de ativos de concessão, o que dá 16 bi e meio, né? Agora em 2024 ela tem aqui 32 com 14, né? E isso é uma fonte que sugou o capital de giro da empresa dentro da própria composição da conta. Por outro lado, a gente percebe que a empresa ela sim contraiu empréstimos vultosos, né? Empréstimos de longo prazo, porque se a gente está falando de capital de giro e não de saldo de tesouraria, né? Nós estamos falando que esses empréstimos aqui são de longo prazo. De 2019 para 2024, né, teve uma variação muito grande, né? Em 2019 era quase 15 bi, né? E em 2024, 49 bi, redonda para 50 para ficar fácil a conta, né? Então, ao longo desses anos, de 19 para 24, ela contraiu algo em torno de 35 bilhões de reais em empréstimos líquidos, né, para custear a sua conta capital de giro. É claro que sim, tá, pessoal? Ela teve o capital de giro que cresceu de 2,7 para 12, cresceu aí uns 9 bilhões de reais. Ela foi incorporando as ações, os ativos das empresas que ela comprou, né? Em 2022 teve um follow-on, se não me falha a memória, de algo em torno de 2,8 bilhões de reais, tá? O que tem de importante aqui? Se a gente pegar o capital de giro aqui, espremer o pano até, o importante é o seguinte, que é uma empresa que ao longo desses anos tem crescido muito, 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 né? Mas esse crescimento ele é custeado
principalmente pelas contas de empréstimos e financiamentos, e sim, também um pouquinho pela conta de reservas de capital e capital social realizado, tá? Então, assim, é uma conta ok, que mostra uma empresa muito agressiva sob o ponto de vista de M&A, né? Ela compra, ela está num processo de expansão muito forte e isso requer capital, isso requer dinheiro, né? E esse é o grande problema da Equatorial. Em relação à necessidade de capital de giro, pessoal, é uma conta super tranquila, né? E por que eu digo isso, né? Quem assiste o canal sabe que eu repito sempre que a necessidade de capital de giro ela cresce, né, conforme o nível de faturamento aumenta, né? E o que a gente vai perceber aqui? Que a receita de 2019 para 2024 cresceu em 1,1 vezes, né? Mais do que dobrou. Saiu de 18 e foi para 45. Mas a necessidade de capital de giro saiu de 1,3 e foi para 2,2. Então ela aumentou 0,80, aumentou 80%. Enquanto a receita ela subiu 111%, a necessidade de capital de giro subiu 80%. Então mostra uma empresa que fez uma gestão da necessidade de capital de giro da forma muito adequada, né? E isso é muito bom, dar uma segurança, porque se ela tem uma conta de capital de giro, né, que ela tem aí um quesinho de pimenta, é uma conta que tem muita nitroglicerina, né, em virtude do processo forte de aquisições que ela faz nos últimos anos, a conta da necessidade de capital de giro, que é o dinheiro do dia a dia, está muito bem equacionada. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha na conta de endividamento. E é aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? O ponto fraco da Equatorial é o endividamento, né? Olha só, em 2019 o endividamento era de quase 11 bi e agora em 2024 está batendo 42 bi, né? Então saiu aí de 11 e foi para 42 bilhões. É um acréscimo muito relevante, é uma empresa que a gente pode falar que ela é uma empresa que tem os indicadores de endividamento muito agressivos, né? E como que eu posso falar isso? Existe uma métrica, pessoal, que é a métrica de dívida líquida dividido pelo EBIT, né? Então, o que eu faço? Eu pego a dívida líquida e divido pelo EBIT, né? Como eu sei, fui lá na DRE e peguei o EBIT ao longo dos anos, né? Eu tenho as duas informações. A dívida líquida está aqui no mouse, no verdinho, né? Ao longo dos anos, o EBIT está aqui. Eu divido um pelo outro, eu tenho um indicador, né? Esse indicador lá em 2019 ele era de 2,5. Em 2022 bateu 6,2, ou seja, ela tinha um endividamento muito elevado para o EBIT que ela gerava. E agora em 2024, como o EBIT dela deu uma turbinada, batendo aí os 8,6 bilhões de reais, ela tem aí um indicador EBIT sobre dívida líquida sobre EBIT da ordem de 4,9, né, praticamente 5. Então, é uma empresa endividada. E isso, pessoal, isso acarreta em quê? Isso acarreta em despesa financeira. Você vai pegar lá na DR. Um ponto que eu não gosto da Equatorial é esse endividamento, né, que ele foi feito de forma muito agressiva para o crescimento da empresa. Mas, enfim, é a estratégia deles, né? Vamos dar uma olhadinha agora na performance operacional, né? Naqueles indicadores que a gente tira da DRE. Bora lá. Analisando aqui os indicadores do resultado, pessoal, a gente percebe aquilo que eu já falei com vocês. O faturamento crescendo de forma muito grande, né? Saindo de 18, 19 bilhões, indo para 45. Isso aqui é fruto de um crescimento inorgânico, né? Através de aquisições. O CMV ele está oscilando aí na faixa dos 70 pontos percentuais, é um CMV, né, que merece cuidado. A questão das despesas operacionais está ok, né? O EBIT é um EBIT interessante aí na faixa de 18, 19, 20%, é o que a gente tem visto ao longo dos anos, mas o lucro líquido de apenas, né, 6%, né? Vamos focar aqui nos anos de 23 e 24, né? Nós poderíamos falar que o EBIT desses 2 anos teria uma média aqui de 19%, para arredondar, tá? E o lucro líquido em torno de 5,8%. Então ela perde muito dinheiro. Existe uma diferença muito grande entre o percentual de EBIT e o lucro líquido, né? E isso acontece por quê? Olha, pessoal, para baixo do EBIT, o que você tem? Você tem o resultado financeiro, que vai debitar, né? O resultado financeiro líquido ou positivo, ele vai ser acrescido ao EBIT, e você tem os impostos, né? Os impostos a gente não vai discutir,
porque isso tem como fazer gestão ativa, né? Mas o que nós vamos ter? Eu fiz a comparação aqui em dinheiro, tá? Essa tabelinha de baixo refere-se a dinheiro. E a gente vê que 23 e 24 a empresa está aí sim com um EBIT muito bom na faixa aí de 8 bi. Se a gente calcular a média, que é a média simples, 7,6 mais 8,6 dividido por 2, vai dar mais ou menos 8 bi. Mas ela tem uma despesa financeira excessivamente alta, né? 6,6, 4,6 mais 4,7 daria algo em torno de 4,6 bilhões de despesas financeiras por ano, né? E aí o que acontece? Essa despesa financeira, esse resultado financeiro, melhor dizendo, ele tem que ser pago com EBIT, né? E aí o que acontece? O lucro líquido vai lá para o chão, né? Olha só 2024, a empresa teve um EBIT de 8,6 bilhões, mas ela teve um resultado financeiro negativo de 4,7, pagou alguns impostos e sobrou 3,7, né? Então, de 45 bilhões, né, o que vai sobrar para a empresa é 3,7 bilhões. Né? Pouco. A empresa tem um grande sócio, que são os bancos. Né? E isso aconteceu em virtude da sua característica muito agressiva de crescimento, né, de aquisição, que propiciou, né, esse crescimento, inclusive, do faturamento. Né? Então, o endividamento, por um lado, foi bom, que expandiu as atividades da empresa de uma forma muito grande, cresceu o EBIT, né, de uma forma muito grande, mas ele trouxe uma situação muito ruim, que é um resultado financeiro negativo, que come grande parte do seu EBIT. Pessoal, só para imaginar, olha aqui o resultado financeiro que em 2024 foi 4,7 bi, uma empresa que faturou 45 bi. Praticamente 11% do faturamento da empresa, né, do faturamento, vai para os bancos, né, em resultado financeiro negativo. Tem gente que acha isso normal. O mercado, inclusive, gosta desse tipo de estrutura. A gente vê várias empresas que têm um nível de alavancagem muito alto e que são bem vistas pelo mercado. Se você olhar, inclusive, o histórico da cotação do preço da Equatorial ao longo dos anos, você vai ver que o mercado aprova esse tipo de comportamento de endividamento para crescimento. Né? Enfim, eu não gosto. Eu não gosto porque tem um custo financeiro muito alto e em algum momento no futuro, né, e a empresa vai ter que botar o pé no freio nesse crescimento ou vai ter que vender ativos. Aliás, ela já está fazendo. Em 2023, ela vendeu ativos, em 2024, aliás, e agora em 2025 ela já vendeu a sua divisão inteira de transmissão de energia. Então, ou seja, ela já percebeu que esse nível de resultado financeiro negativo é muito ruim para o negócio. Agora é a hora, né, pessoal? Agora eu vou responder as duas perguntas. Qual a situação econômico-financeira da Equatorial e se compensa ou não ter essa empresa na carteira de investimentos? Então, vamos lá. O que nós vimos sob o ponto de vista econômico-financeiro? Nós vimos que a Equatorial é uma empresa que tem um volume de capital de giro bem alto, em torno de 9 bilhões de reais. E ela tem a necessidade de capital de giro bem equacionada na faixa de 2,2 bilhões. Então, o que acontece? Capital de giro de 8,9. Necessidade de capital de giro de 2,2. A diferença é o saldo de tesouraria, que dá mais ou menos 6,7 bilhões de reais. Dados de 2024, dezembro de 2024. Né? Então, o que significa isso? Que é uma empresa muito líquida. Ela tem muito dinheiro, mais do que suficiente, para fazer aí as suas operações dia a dia. Né? E isso é graças a uma estrutura de capital que ela possui e que ela foi construindo ao longo dos tempos. Né? Nós vimos que é uma empresa que a necessidade de capital de giro de 23 para 24, ela até diminuiu em 600 milhões de reais. A necessidade de capital de giros da Equatorial é muito bem resolvida. Né? E a gente viu que essa diminuição dessa necessidade de capital de giro foi muito impactada pela venda da Intesa, né? Que ela foi comercializada aí em 2024. Né? Mas, enfim, sobre o capital de giro, o que nós percebemos? De 2019 para 2024, né, esse capital de giro ele cresceu de 5,3 bilhões para 9 bilhões de reais. E aí a pergunta é a seguinte, né? Se a necessidade de capital de giro cresceu muito pouco, de uma forma muito tranquila, o capital de giro também a gente tem essa mesma impressão, né? Saiu de 5,3 para 9,
Nada demais, né? Mas aí o que eu fiz? A gente foi na minúcia para ver se dentro, né, desse indicador, quais são as contas que mais impactaram e o que aconteceu. E aí a gente achou algumas coisas interessantes que dizem respeito ao passado da empresa ou desse período que a gente analisou aí, que é de 2019 para 2024, né? Para começar, nós vimos que alguns elementos colocaram dinheiro no indicador, né? E quais foram esses elementos? Teve um follow-on lá pelos idos de 2022, na qual foi colocado aí na faixa de 2,8 bilhões de reais, né? Isso foi muito importante para a empresa. Mas a conta mais importante é a conta de empréstimos, né? Que de 2019 para 2024, a variação foi brutal. Pra vocês terem uma ideia, em 2019, os empréstimos, que no caso é de longo prazo, né? Como nós estamos falando do capital de giro, eles estavam em 15 bilhões. Né? Em 2024, bateu a faixa de 50. Né? Então, num período de 6 anos, os empréstimos tiveram um incremento líquido de 35 bilhões de reais. Né? É muita coisa. É claro que teve também impacto do capital social e das reservas de lucro. Ao longo desses anos todos, tanto a conta de capital social quanto a de reserva de lucros, elas contribuíram também de forma positiva para que o capital de giro tivesse uma dilatação. Mas o que acontece? Foi tanto dinheiro que foi colocado, né? Só de empréstimo foi 35 bi, sem contar os lucros, né? E sem contar o follow-on, sem contar o acréscimo do capital. E aí? Para onde que foi esse dinheiro? E a gente viu que sim, né? Que a empresa teve um investimento muito grande nos intangíveis e nas concessões. E esse acréscimo de volume está estimado na ordem de 33 bilhões de reais. Então, entre mortos e feridos, entre acréscimos, entre fonte e aplicação, você tem uma situação na qual o capital de giro alterou pouco, né? Para o caso da Equatorial, saindo de 5 para 9 bilhões de reais. Então, pessoal, a Equatorial é uma empresa que tem essa dívida líquida de 42 bilhões. Mas essa dívida de 42 bilhões líquida, ela é o problema? Calma, para a gente falar se dever 42 bilhões é um problema, a gente tem que ponderar isso e colocar em relação às outras grandezas da empresa. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a questão do desempenho operacional dela e depois eu volto na dívida. A questão do desempenho operacional da empresa é bem ok. O que nós vimos? Nós vimos que é uma empresa que gera um EBIT de 8 bilhões de reais. Né? Se tu pegar os anos de 2023 e 2024 e fazer uma média, né, vai dar 8,1 bilhões de reais. Mais ou menos 19% de EBIT. Então é um EBIT legal. Né? Mas aí o que acontece? Quando você tem esse EBIT, né, você vai fazendo a demonstração de resultado, você chega no EBIT e aí você tem que chegar no lucro líquido. Né? Entre o EBIT e o lucro líquido, o que tem? Tem o resultado financeiro e tem os impostos. Não tem como administrar imposto, né? Imposto ele é imposto, ele é dado pelo governo, tem só que pagar. Aí você tem a questão do resultado financeiro, que no caso da Equatorial é muito ruim. Né? Atingiu aí, na média, nos anos de 23 e 24, a cifra de 4,6 bilhões de reais. Então eu estou falando de uma empresa que tem um EBIT de 8,1, mas que ela tem um resultado financeiro negativo de 4,6 bilhões de reais. E aí, o que acontece? O que acontece, pessoal, é que o EBIT ele sai de 19% e ele vai bater num lucro líquido mais ou menos de 6%. Né? A gente pega esse resultado financeiro negativo, paga com parte do EBIT, sobra 6%. No máximo. A média dá até menos, né? Em torno de 5,6%, 5,7%. E aí você tem um resultado muito normal. Muito normal. Nada demais, até aquém do que era de se esperar por ser uma empresa do setor de energia. Mas e aí? Vamos voltar na dívida. Dever 42 bilhões é o problema? Depende. O mercado precifica se a empresa está endividada ou não através de um indicador que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Né? Eu gosto de pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT. A diferença é pouca. E ambos os indicadores vão demonstrar se a empresa está endividada ou não. E no caso, se a gente pega os 42 bilhões de dívida líquida e divide pelo EBIT de 8, a gente chega a um multiplicador de 4,5. Né? Então é uma dívida que tem esse indicador de 4,5. Mas isso é muito ou isso é pouco?
Essa que é a pergunta, né? Eu acho que isso é muito. E qual seria o indicador adequado? O indicador adequado, gente, se for na teoria, se nós estamos falando de uma empresa que tem um EBIT de 8 bi, teria que ter aí uma dívida líquida de 8 bi. No máximo 9, 10 bi. Né? A partir disso, a gente pode considerar que é uma empresa endividada. Então, em princípio, esse processo muito forte que a Equatorial passou nos anos, ele trouxe um endividamento muito grande. E hoje ela é considerada uma empresa endividada. Eu acho o seguinte, pessoal, nós temos que parar de romantizar a questão do endividamento. Analista nenhum foca muito nessa questão, a turma inteira considera muito normal uma empresa do porte da Equatorial, que fatura aí seus 42 bilhões de reais líquidos, né, pagar 4,6 bilhões de resultado financeiro negativo. Esse dinheiro vai para banco ou vai para debênture? Não importa. Ele sai da empresa e ao invés de ficar na empresa ou ir para o seu acionista, ele vai para o mercado. Ou ele vai para banco ou ele vai para pagamento de debênture. Isso não é o correto. Imaginem vocês. 4,6 bi de resultado financeiro negativo é praticamente 11% da receita líquida da empresa. Não dá para aceitar uma situação. 4,6 bi é praticamente 60% do EBIT de 8 bi que ela gera. Né? Então ela trabalha, veja só, ela trabalha o ano inteiro, gera um EBIT de 8 bilhões de reais e desses 8, 4,6 bi é de despesa financeira. Você acha isso normal? Eu não acho, mas muita gente acha isso normal e está tudo certo, está tudo ok. Enquanto o preço da ação está subindo, ninguém vai falar do endividamento da Equatorial, que é muito pesado. Ninguém vai falar. As pessoas vão começar a falar quando alguns investidores que têm posições mais avantajadas começarem a sair, né? E aí você tem uma queda no preço da ação. Né? Então fique atento sobre esse aspecto. Então acabou o vídeo? Não acabou o vídeo. Eu ainda quero falar mais um pouquinho. Gente, agora em abril de 2025 aconteceu um fato muito importante. A Equatorial, ela vendeu a sua divisão de transmissão de energia. Né? E isso, todo mundo sabe, é um negócio muito bom de receita recorrente. Mas, enfim, ela desmobilizou. E quando ela fez essa venda, ela sinalizou para o mercado algo muito importante. Ela está preferindo saneamento do que transmissão. Então, ela vai continuar trabalhando na distribuição, na geração e no saneamento. A Telecom é marginal, o faturamento não altera em absolutamente nada. Agora, o que a gente tem que perceber é o seguinte, e acompanhar com muita atenção, é qual será a destinação desses recursos. Se ela vai utilizar isso para comprar novos ativos, né, de saneamento ou de distribuição, ou se ela vai pegar esses recursos e vai amortizar a sua dívida líquida. Eu entendo que sim, que ela deva fazer isso, amortizar a sua dívida líquida. Seria a atitude mais racional. Né? Mas, pessoal, tem muita gente que pensa diferente de mim. Tem gente que pensa o seguinte, Igor, apareceram oportunidades de investimento, ela enfiou o pé no endividamento e comprou as empresas. Isso vai gerar EBIT, vai gerar resultado, mais para frente ela paga a dívida toda. Ok, beleza. Essa é a grande magia dos negócios. Essa é a grande magia do mercado de renda variável. Você pode pensar diferente de mim e, de repente, eu estou certo, você está errado. O tempo é o senhor da razão. A gente não sabe quem está certo. Eu não concordo. Eu acho que ela tinha que pôr o pé no freio um pouquinho. E é por esse motivo que ela não faz parte da minha carteira de investimentos. Ela não faz parte nem como dividendos. Os dividendos são muito baixos, na faixa de 2%. E nem como ganho de capital, porque eu acho que ela já teve um up muito grande, já pegou uma avenida de crescimento muito grande e está agora numa situação na berlinda. Na minha visão, tanto que está que a própria administração achou por bem abrir mão de um grande filão que é a transmissão. Né? Enfim, essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o vídeo com muito carinho para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para me sugerir, põe nos comentários. Se tiver que puxar a minha orelha, pode puxar também. Não vou ter ressentimentos, ok? Muito obrigado. Dá um like aí, hein? Não esquece não.
Muito obrigado, fiquem com Deus.